Adoração coletiva no livro de Salmos. Hoje nós falaremos sobre adoremos com unidade, ou seja, vimos e adoremos a Deus como se fôssemos um só, ou como sendo um só. E o Salmo 133, bastante conhecido dos irmãos, de todos nós, ele fala, e a base para o nosso tema desta manhã: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, a adoração, ela faz parte da natureza humana. Todos nós nascemos para adorar, principalmente para adorar o verdadeiro Deus que nos criou, que nos fez e que nos salvou. E só quando nós passamos a adorar o verdadeiro Deus é que nós humanos descobrimos o sentido da nossa existência, pois afinal, como disse, nós fomos criados para prestar culto ao Senhor. Por que você vive? Por que você vem à igreja? Qual é o sentido, qual é a razão da sua existência? Irmãos, Deus nos fez assim. Nunca houve uma comunidade humana que não tivesse nenhum tipo de adoração. Existem pessoas que se declaram que não têm nenhuma religião, é muito comum nos nossos dias. Outros que se declaram que não crê em nenhum tipo de Deus. Mas, na verdade, quando nós passamos a ver, a olhar essas pessoas, elas sempre, independente de crerem num Deus como que nós cremos, mas elas sempre têm algum tipo de adoração. Elas adoram algo, que aquilo para elas é um Deus. Tem os que adoram os deuses feitos pelas mãos dos homens, pessoas que adoram animais, pessoas que adoram árvores, adoram a natureza, pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas. Sempre houve em todos os tempos. E nos nossos dias também não é diferente. Então, a adoração, ela é universal. Ou seja, todo ser humano adora alguma coisa. É um fenômeno universal. E no que se refere à igreja cristã, que é aquela que tem Cristo como centro de sua fé, de sua esperança, desde o início da igreja cristã, esta sempre foi a marca dela, ou seja, a igreja cristã sempre foi uma comunidade de adoradores. Se você olhar desde o princípio, desde quando Jesus estava aqui à terra e logo após também a sua ascensão, nós vamos encontrar que é uma das marcas grandiosas da igreja cristã. É uma comunidade de adoradores. Por isso nós viemos nesta manhã para adorar a Deus. E o ser humano, o cristão, aqui trazendo mais para nós, para cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, nós fazemos adoração a Ele, tanto no âmbito individual, às vezes no nosso lar, no nosso dia a dia, sozinhos, como também no âmbito coletivo, ou seja, reunidos. E o que nós vamos enfatizar nesta manhã é justamente sobre a adoração comunitária, ou seja, a adoração coletiva, a adoração na igreja, a adoração juntos com outros irmãos, ainda que não seja na igreja. Nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que nós fazemos parte de um corpo glorioso, que é o corpo de Jesus Cristo. Nós não somos células isoladas, flutuando em nosso próprio mundo, mas nós somos o corpo, templo do Espírito Santo. Nós somos uma partícula deste grande corpo, cuja cabeça é Cristo. E se nós fazemos parte de um grande corpo, é preciso que este corpo viva unido, Não podemos assim ter uma parte do corpo aqui, outra parte acolá, desunido, desligado, cortado. Ou será que nós podemos ter um dedo cortado, vivendo isoladamente o dedo e o resto do corpo para cá? Não, irmãos.
Se esse dedo estiver, não estiver unido ao corpo, ele morre, ele se desfaz, ele apodrece. Assim também a igreja, se quer ser o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que ser unida, tem que viver unida, reunida no dia a dia. Nós temos que ter união nos nossos relacionamentos. Só assim nós podemos dizer que somos uma comunidade de adoradores cristãos autênticos. O livro de Salmos, inspirado por Deus para instruir os adoradores, é uma das porções da Bíblia que mais valoriza o ajuntamento do povo de Deus para adorar. Se você começa a ler os Salmos, ou os Salmos, são 150 Salmos, nós vamos ver alguns instantes de Davi fazendo oração, petição, mas no geral, ele sempre está adorando a Deus. Ele sempre está reverenciando ao Senhor. Ele sempre está valorizando a comunidade daqueles dias reunida para adorar a Deus. Ele sempre conclama o seu povo para uma adoração coletiva e não uma adoração individual. O Salmo 133, que é esse que nós lemos, ele fala que nós devemos nos reunir para adorar a Deus coletivamente e devemos fazê-lo em unidade, porque é isso que se espera. Como assim? Reunir em coletividade? Quando nós estamos reunindo em coletividade, ou seja, estamos todos aqui no templo, será que nós não estamos adorando em unidade? Às vezes não. Às vezes não há sintonia. Você está adorando de uma forma e o outro de outra forma, totalmente dispersa ou diferente. Ou de repente está aqui, mas não está adorando a Deus. Então adorar em unidade é estar juntos, mas é estar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. É estar voltado para um só propósito, que é elevar o nome do Senhor, é engrandecer, é bendizer, é exaltar a este Deus glorioso. E é tão importante, irmãos, a adoração coletiva e a adoração com um mesmo sentido, um mesmo objetivo, que quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos encontrar que lá os adoradores, eles não estão na terra, eles já estão diante de Deus no trono. Os personagens que João viu na ilha de Patmos não estavam mais, principalmente já a partir do momento que ele vê diante do trono, não estão mais neste mundo de pecados. E lá eles não vivem isoladamente. Lá João não contemplava seres celestiais e mesmo pessoas adquiridas de todas as nações, tribos e povos. Eles não estavam adorando a Deus individualmente, mas coletivamente. Numa só voz, num só propósito, eles diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, vinde, adoremos, celebremos ao Senhor que nos salvou. E é isto que os Salmos prega para nós, a adoração coletiva, a adoração com um só propósito. E este Salmo, irmãos, o Salmo 133, ele oferece 3 possíveis respostas a uma pergunta que nós podemos fazer. Qual a razão de Deus esperar que nós o adoremos em unidade? Nesse salmo, ele diz que quando nós nos reunimos para adorar coletivamente e existe unidade, nós temos um ambiente precioso. Será que é verdade? Quando a igreja está com um só propósito, com um só objetivo, o ambiente ele é precioso, é maravilhoso. Irmãos, nestes salmos, Davi fala da harmonia entre os irmãos, e essa harmonia não somente é celebrada, como ela é também incentivada. Este era um assunto de grande preocupação entre os israelitas do tempo de Davi, ou um pouco antes de Davi também. Por quê? Porque eles viviam em clãs ou tribos. Nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil, não somos clãs, não somos tribos. Nós somos uma nação. Queira ou não, há uma unidade, há os estados da federação, mas há uma unidade, é única. O Brasil é único.
né? O idioma é único. Há alguns países onde existem vários idiomas, dialetos. Existem as tribos, os clãs, né? Que são comunidades isoladas, vamos assim dizer. Embora façam parte de uma nação, mas têm peculiaridades, têm algumas leis próprias, alguns costumes, religiões, e tem também até a própria língua é diferente. E no tempo passado, Israel vivia mais ou menos desse tipo. Né? Não tinha ainda totalmente uma unidade, embora fosse uma nação, mas haviam algumas divergências, haviam clãs, né? Famílias, tribos, que tinham suas peculiaridades e às vezes distanciavam um pouco do ideal de uma nação. Então, quando Davi fala isso, ele tinha uma grande preocupação. Por quê? Porque quando você vive clãs, ou seja, tribos, isso fragiliza a nação como um todo. Imagina se o Brasil, né, vivesse assim, clãs. Então, a nação vivia um tanto dividida, isso fragilizava a nação diante dos inimigos, numa guerra.